Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, dos versículos 2 até o 10. Assim diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nós agradecemos a oportunidade que temos de poder ler a Tua Palavra, de poder meditar na Tua Palavra. Rogamos ao Santo Espírito do Senhor, traga a interpretação correta da Tua Palavra, aplique estas verdades em nosso coração e que assim venhamos a viver em conformidade com elas. Com ela, ó Pai, de cabeça erguida, com esperança, ó Deus, não de dias melhores, mas principalmente a esperança que passaremos a eternidade com o Senhor. Ó Deus, trabalhe o nosso coração, que venhamos a viver, ó Deus, de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Conta a história de uma pessoa que o seu filho estava frequentando a igreja e um dia o seu filho chegou para a sua mãe e disse assim: Mãe, eu não vou mais à igreja. E a mãe pegou e perguntou assim para o filho: Mas por que, filho, você não vai mais à igreja? O filho respondeu assim para a mãe: Mãe, eu não sei se eu sou um eleito de Deus. Se eu não for um eleito de Deus, eu estarei perdendo o meu tempo na igreja. Imagina passar o tempo todinho na igreja e depois, quando eu morrer, eu ir para o inferno. E realmente esse jovem, ele acabou saindo da igreja e até os nossos dias ele não mais retornou. Justamente porque na ideia dele, ele não tinha como saber se ele era uma pessoa eleita por Deus para a salvação ou não. Diante disso, irmãos, eu trago o tema da seguinte mensagem: eu sou um eleito de Deus? O tema da mensagem: eu sou um eleito de Deus. Essa era a pergunta que ele tinha e era a pergunta que gerava dúvida no seu coração. Aqui o versículo de número 4 do capítulo de número 1 da primeira carta de Tessalonicenses, ele vai dizer aqui, Paulo escrevendo ali, Paulo, Silvano e Timóteo, né? Paulo, Silas e Timóteo escrevendo ali, ele escreve: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E quem está aqui reconhecendo a eleição daqueles irmãos ali de Tessalônica são esses três missionários, Paulo, Silas e Timóteo. Eles estão reconhecendo aqui a eleição daqueles irmãos. Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, a eleição de Deus, ela tem como ser reconhecida. Tem como ser reconhecida. A eleição de Deus é um mistério, a questão do decreto de eleição de Deus. Mas o reconhecimento da eleição não é um grande mistério de Deus. Afinal, aqui o próprio Paulo está falando que reconhece a eleição daqueles irmãos ali de Tessalônica.
Irmãos, este assunto é um assunto extremamente debatido. Ele é um assunto que talvez os irmãos hoje em dia pensem que a grande discussão entre se a pessoa ela crê na eleição ou crê na questão do livre-arbítrio, muitos acham que essa é uma discussão entre pentecostais e reformados. Na verdade, essa discussão ela começa no século V. Ela começa no século V entre Pelágio e Agostinho. Começa lá a grande discussão a respeito se a pessoa tinha ou não a questão do livre-arbítrio, se a pessoa tinha ou não a questão da decretação da eleição do Senhor. Irmãos, a grande dificuldade que as pessoas elas têm a respeito da eleição passa principalmente pelo fato de não compreenderem o estado do homem natural. O homem, depois da queda, o homem ele se perdeu totalmente. O homem, depois da queda, ele morreu espiritualmente. O homem não é aquele ser que está desmaiado espiritualmente. Como a gente costuma dizer que o homem, principalmente aqueles que são, vamos dizer, dicotomistas, vai dizer que o homem é feito de corpo e alma. Ué, mas se ele é de corpo e alma, como que ele está morto espiritualmente? Se ele está vivo? Se ele está andando por aí, como que ele está morto espiritualmente? Não, a ideia aqui de morto espiritualmente é de total separação para com Deus. Irmãos, isso nós vemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo de número 2, vai deixar muito claro a respeito do estado do homem. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, Paulo aqui escrevendo aqueles irmãos de Éfeso, falando da situação deles antes deles terem Jesus como Salvador da sua vida. Ele diz aqui, ele vos deu vida, aqui falando de Cristo Jesus, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, a partir do momento em que Adão e Eva, eles pecam ali no Éden, e nós, como o pacto de Deus ali com Adão e com Eva, ali no Éden, não era apenas para os dois, mas era para a sua posteridade também. O pacto era não somente para eles. Nós recebemos consequências da questão da queda de Adão ali. E através dessa queda é o que acontece ali em Efésios. O homem está totalmente morto. Você já tentou conversar com o morto? Em alguém que passou por algum velório tentou conversar com o morto? Tentou chegar e falar, levanta daí, vamos para casa? Não. Morto você pode conversar e não tem resposta. Morto não tem resposta. Morto, você pode fazer com ele o que você quiser ali, que ele não vai ter resposta nenhuma. E assim, irmãos, é a questão da morte espiritual. O homem não tem a mínima condição de buscar Deus por si próprio. O Espírito Santo precisa ressuscitar o homem espiritualmente. E essa questão da ressurreição espiritual aqui é a grande base dessa questão da eleição. As pessoas acabam esquecendo a respeito dessa situação do homem, como que se o homem ainda ele fosse bom em algum aspecto. O meu sermão, por exemplo, de prova, né, Salmos de número 14. Salmo de número 14, irmãos, escancara a respeito dessa situação do homem. Lá está falando que ele está morto nos seus delitos e pecados. Salmo de número 14, ele vai falar a respeito. Aqui o salmista Davi, ele vai dizer aqui, versículo de número 2 e versículo de número 3, de Salmo de número 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E qual é a resposta? Todos se extraviaram, não é alguns. Não é alguns. Aqui não existe exceções.
Todos se extraviaram, toda a humanidade se extraviou e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não é alguns que fazem o bem e o restante faz o mal. É todos fazem o mal, ninguém faz o bem, não há nenhum sequer, irmãos. E como aqui o salmista ele dá essa ênfase ainda. Para não deixar dúvida, ele fala, não há nenhum sequer, não há. Irmãos, nós vemos também em Romanos, Paulo ele tratando sobre essa mesma situação, falando sobre isso, da situação do homem. Irmãos, sem a atuação do Espírito Santo, ninguém vai a Deus. Ninguém vai a Deus. Por isso que aqui a eleição não é algo que é inventado. Muitas vezes, quando as pessoas falam, não, a eleição ela é uma doutrina da igreja reformada, como se a gente estivesse inventando alguma coisa extra-bíblica. A eleição é a Escritura. A eleição é a própria Escritura, ela vai falar sobre isso. Olha lá o que diz Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Ele vai tratar também a respeito... Gálatas não, desculpa, irmãos. Opa, Gálatas realmente não vai dizer não. Efésios, né? Efésios sim vai falar, Gálatas não vai falar não. Mas Efésios vai. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número... e seguintes, né? Ele vai dizer... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Escolheu a eleição, irmão. Não teve uma votação. Quando fala de eleição, não é que no céu houve uma votação lá, não. Houve lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer aqui uma votação? Vamos fazer uma eleição aqui para saber quem que a gente vai salvar ou não? Obrigado, Luiz. Não é nesse sentido de votação, não. Eles escolheram. Aqui diz, assim como nos escolheu. Ele está falando tanto ele, Paulo, quanto a igreja de Éfeso. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo muito claro a respeito da questão da eleição, irmãos. A eleição não é algo inventado pelo homem, é a Escritura, ela vai dizer isso. O grande problema é que quando as pessoas, influenciadas principalmente pelo humanismo, o humanismo em que colocou o homem como centro de todas as coisas, o humanismo que coloca o homem como aquele que está regendo as coisas. Olha, eu vou reger a minha vida. Você não está no controle da sua vida. Você não está no controle da sua vida. Você é totalmente dependente de Deus em todos os aspectos. Se você está respirando hoje, não é porque o seu pulmão é forte o suficiente. É porque Deus ele decidiu que você vai respirar. E Ele te dá força para isso. E Ele te dá saúde para isso. Não está no seu governo a sua vida. Você pode até falar, eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quiser. Você faz aquilo que Deus te permite fazer. Te permite fazer. E se você está aqui hoje, é porque Deus te permitiu fazer. Você escolheu nascer no ano em que você nasceu. Se você nascesse em 1500, você não estaria aqui. Você não teria mais de 500 anos. Você não teria, foi você que escolheu nascer no ano que você nasceu? Foi você que escolheu nascer no país que você nasceu? Você poderia muito bem ter nascido lá na Coreia do Norte, não ter oportunidade nenhuma de congregar. Ter morado na China, ter nascido agora na China, ou ter nascido lá no meio de um povo indígena não alcançado. Não foi você que escolheu nascer onde você nasceu. Você não é governado por você. Você é governado por Deus. E por isso, irmãos, a Escritura ela deixa muito clara a respeito. Um Deus que governa. E Ele não governa com mão frouxa. Ele governa com mão poderosa. E pelo fato dele ser poderoso, Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você, Ele não é injusto para dizer, eu quero salvar estes. Eu decido salvar estes.
Irmãos, Romanos capítulo de número 9 vai tratar sobre isso. Ele diz, eu escolhi a Jacó e me aborreci de Esaú. Ele é injusto porque ele resolveu se aborrecer de Esaú e amar a Jacó? Irmãos, Deus não é injusto por isso. Deus ele não é injusto por ter amado você. Quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura e nós conseguimos compreender que não havia nada em mim, não havia nada em você que atraísse o Senhor. Ele não pegou e salvou Filipe porque falou consigo mesmo, o céu não é a mesma coisa sem o Filipe. Esse menino tão belo, o que vai ser o céu sem essa obra de arte minha? Não foi por isso. Até porque o único que pensa assim é o pai dele e a esposa dele. São os únicos que pensam desse jeito a respeito dele. Nem a sogra pensa desse jeito. Ó, só pensa. Ah lá, ó. Nem a sogra pensa dele a respeito disso. Irmãos, Deus ele não nos salvou porque havia algo importante em nós ou algo sobrenatural em nós que fizesse com que ele se agradasse de nós. Ele decidiu te amar. Ele decidiu. Não foi ninguém que o convenceu disso. E isso, irmãos, quando nós olhamos, isso é maravilhoso nas Escrituras. Isso é algo que, em vez de nós partirmos para tentar achar que Deus é um Deus injusto porque resolveu nos escolher, era algo que deveria fazer com que o nosso coração se gloriasse ainda mais nele. Senhor, eu poderia estar arrumando para o inferno, passar a eternidade no inferno. O Senhor resolveu me salvar. O Senhor resolveu me eleger, como diz lá em Efésios, antes mesmo da fundação do mundo. Irmão, isso é algo para que você glorifique a Deus. Isso é algo não para que te entristeça, mas é algo para que te levante, para que mostre o poder de Deus na tua vida. E, irmãos, essa discussão a respeito, aqui, por exemplo, sobre, até mesmo nessa introdução que nós tivemos na ilustração, a pessoa disse, mas eu não sei se eu sou eleito. Eu tenho como saber se eu sou eleito, irmão. Eu tenho como saber. Se Cristo Jesus, ele habita o meu coração, ele habita de fato o meu coração, se eu nasci de novo, se houve ressurreição espiritual, como diz lá em Efésios capítulo de número 2, eu tenho certeza que eu sou um eleito de Deus. E isso não é soberbo. Isso não é soberbo. Porque na verdade não é soberba porque não é mérito teu. Você não tem mérito algum em ser eleito de Deus. Você não pode pegar e nem se regozijar no sentido de achar que é alguma coisa melhor que os outros. Porque se foi bondade e misericórdia deles. E tão somente isso. Bondade e misericórdia do Senhor para com você. Irmãos, então nós não podemos nos colocar como superiores às pessoas. Ou achar que somos melhores do que eles. A única coisa que nós temos de melhor do que um incrédulo é a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. É a única coisa que nós temos de diferentes dele. Se nós não tivéssemos a graça do Senhor Jesus, nós seríamos com qualquer outro moribundo aí no mundo. Nós seríamos como qualquer outro perdido nesse mundo. É somente a graça do Senhor Jesus. E a partir do momento que essa graça é uma realidade na sua vida, você teve de fato um encontro com Cristo Jesus, Ele habita dentro de você, você tem fé nele. Isso mostra que você é um eleito do Senhor. Pode ser que nós não saibamos a respeito de outras pessoas. Pode ser que a eleição de Deus ainda não se tornou realidade na vida de alguém. Eu lembro, por exemplo, sobre o meu sogro. Meu sogro, ele teve de fato um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus no seu leito de morte. Louvado seja Deus por isso. Mas durante a vida dele, ele não mostrava ser alguém eleito. Se ele perguntasse para nós, eu sou um eleito de Deus, não sei.
O decreto de Deus de eleição ainda não é realidade na sua vida, pela sua vida. Pela sua vida não é. Porque olha aqui, irmãos, o versículo de número 3, ele vai mostrar as evidências de uma pessoa que é eleita do Senhor. Olha só o que ele vai dizer, versículo de número 3, que inclusive foi tema, e participou aí da nossa mensagem anterior, domingo passado, operosidade da vossa fé, não é uma fé de boca. As pessoas estão falando aí, Jesus Cristo é tudo para mim. Aí quando você vai ver a realidade dele, Jesus é nada para ele. Está nem aí para Jesus. É como até se Jesus não existisse. Mas falar, ele é tudo para mim. Se ele é tudo para você, então viva de acordo. Ele é Senhor da sua vida. Você vive para ele. Você não vive para si. A operosidade da fé tem a ver com isso. Você tem fé e a tua fé é operosa. Ela não é simplesmente algo teórico. É uma evidência que você é um eleito de Deus. Você tem a abnegação do vosso amor. Você tem um amor altruísta que Deus mesmo colocou no seu coração. Porque o amor altruísta, o amor chamado ágape, que é o que está aqui, ele é fruto do Espírito. E fruto do Espírito só tem aqueles que são regenerados, ressuscitaram novamente. Aqueles que foram ressuscitados espiritualmente. Somente esses. As pessoas do mundo não têm fruto do Espírito, porque fruto do Espírito é só crente que tem, e crente verdadeiro. Não é crente nominal que tem fruto do Espírito. Fruto do Espírito é somente coisas de crente verdadeiro, daqueles que tiveram de fato um encontro com Cristo Jesus e foram transformados em novas criaturas. Ressuscitaram espiritualmente. E aqui ele ainda vai dizer, se você tem esse amor abnegado, você tem Deus como acima de todas as coisas para você, como nós estudamos até hoje de manhã também, uma parte que acabou vendo lá em Filipenses capítulo de número 2, tendo os irmãos como superiores a si. Isso é demonstração de amor, irmão. Vamos ver lá, Filipenses capítulo de número 2, vamos ler novamente. Isso aqui é demonstração de amor. Filipenses capítulo de número 2, nem todos estiveram aqui de manhã, então é bom nós vermos aqui o que diz. Filipenses capítulo de número 2. Versículo de número 4, 3 e 4. Versículo de número 3 e 4 de Filipenses capítulo de número 2 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, no sentido de uma glória vazia, que seria a mesma coisa que de mera vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso daqui faz parte do amor, considerar os outros superiores a si mesmo. Olha o versículo de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Isso daqui, irmão, só consegue quem tem uma nova vida. Só consegue aquele que tem Cristo Jesus no coração. Porque neste mundo egoísta que nós temos, as pessoas do mundo, primeiro eu estou preocupado comigo. A grande preocupação é comigo. É assim que as pessoas do mundo agem. Agora, o cristão que é renovado, aquele que é eleito do Senhor, o decreto de Deus de eleição, já se tornou uma realidade na vida dele, ele já foi transformado. Ele já foi transformado. Ele é aquele que tem esse amor abnegado. E também aqui está dizendo sobre a firmeza da vossa esperança. Aquele que é eleito do Senhor, ele tem a esperança. Não esperança de dias melhores, esperança de uma melhor economia, a esperança de um novo emprego, a esperança de ser rico, a esperança de ter um carro melhor, a esperança de qualquer coisa que pode acontecer nesse mundo, a esperança de ter um filho, a esperança de a mudança de alguma coisa, a esperança de um melhor casamento. Não é nesse sentido que ele está falando de esperança. É a esperança de eternidade. Firmeza, não é aquela esperança que está abalada. Mas será que eu vou para o céu mesmo? Se Jesus vier hoje, será que eu vou mesmo para o céu? Será que eu vou ser condenado ou não? Tem firmeza.
tem firmeza não porque é arrogante, que acha que é bonzinho que vai para o céu, mas porque crê na obra que Cristo fez. Aqueles que creem na obra que Cristo fez, a própria Escritura diz que Deus ele jamais vai abandonar. Cristo Jesus diz que as suas ovelhas ninguém poderá arrebatar da sua mão, como diz lá em João capítulo de número 10. Ele é o bom pastor, não há como arrebatar das mãos de Cristo. Ninguém consegue arrebatar. O eleito de Deus está nas mãos de Cristo. Ninguém arrebata da sua mão. Por isso, irmãos, nós podemos ter firmeza na esperança. Nós não precisamos, será que eu vou ou será que eu não vou? Quanta coisa boa eu preciso fazer nesse mundo para ir para o céu. Não é por coisas boas que você vai para o céu. Você vai por causa da obra de Cristo. Você vai por causa da obra de Cristo. Olha o que diz lá, Efésios capítulo de número 2, mostrando a respeito dessas características aí, que mostram a respeito de alguém que realmente tem a eleição na sua vida. É um eleito de Deus, versículo de número 8, 9 e 10 de Efésios 2. Vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, e isto aqui é fé. Se ele quisesse falar sobre a graça, ele estaria falando e aquilo. Tá? Então, quando tem muitos que têm dificuldade, que falam que não vem de vós é a graça. Também ela não vem mesmo, não. A graça não vem de nós, também não, vem de Deus. Mas quando ele coloca isto, ele está falando da fé, tá? Não está falando da graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras que você faz é porque você foi criado nele. E olha o que diz o versículo de número 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Toda boa obra que você faz foi preparada pelo Senhor antes da fundação do mundo. E a salvação, como diz o versículo de número 9, não de obras para que ninguém se glorie. Se nós fôssemos salvos pelos nossos atos, Deus tinha mais do que obrigação de nos salvar. O Felipe, vou parar de falar do Felipe, porque o Felipe já está até ficando inchado demais já. Mas o nosso irmão Rafael trabalha o mês todinho. E aí chega lá no dia do pagamento lá, muito obrigado pelo favor que vocês fizeram. Não, ele trabalhou, ganha as suas comissões também. Ué, mas vendeu, é devido a ele. Ninguém está fazendo um favor para ele te pagá-lo. Não trabalhou o mês inteiro, não foi isso que foi combinado? Se nós fôssemos salvos, irmãos, pelas nossas obras, por sermos bons ou por fazer alguma coisa, Deus tinha mais do que a obrigação de nos salvar. E não é essa a realidade da Escritura. O homem natural não consegue fazer algo bom, porque aquilo que ele faz não visa a glorificação de Deus, visa a glorificação própria, visa reconhecimento das pessoas, visa uma massagem no seu ego, visa a questão de querer ser reconhecido. O homem natural não tem condição de fazer coisas boas obras. Somente aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, essas são características de uma pessoa que realmente é eleita do Senhor. Você tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Se você tem, você é salvo. Você é um eleito do Senhor. Você é um eleito do Senhor. Agora, irmãos, uma coisa que muitas vezes acontece é que as pessoas, principalmente nesse nosso meio reformado, muitos querem ficar discutindo com as pessoas sobre eleição. Irmão, não fique discutindo a respeito de eleição. Não fique discutindo. A pessoa ela é salva mediante a graça, ela vai ter a fé em Cristo Jesus. Se ela acha que ela é boa o suficiente para ter fé, esperta demais para ter fé, deixa ela. Ela vai para o céu porque, apesar de não crer na eleição, nós não somos salvos por crer em eleição. Ninguém é salvo por crer em eleição. Nós somos salvos, irmãos, mediante a fé.
Ele é um instrumento, é a graça do Senhor. Não, nós cremos em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Não é creia na eleição e será salvo. Irmãos, maravilhoso nós entendermos que Deus ele tem um plano antes da fundação do mundo para cada um de nós que somos salvos. Mas se as pessoas não creem neste plano, mas creem em Cristo Jesus, vão ser salvos. Não vão ser porque creem em eleição ou porque creem em livre-arbítrio. Infelizmente, aqueles que creem em livre-arbítrio é porque não compreenderam ainda. Apenas Adão teve esse livre-arbítrio. Apenas Adão, o homem natural, não, depois da queda, não tem condição. Não tem condição de escolher a Cristo. Mas se crê que tem condição, se tem Jesus de forma genuína no seu coração, vai ser salvo. Deus lá no céu, lá explica para ele. Deixa Deus explicar para ele lá no céu, vai ser salvo. Ele não é salvo, irmãos, por crer em doutrina. Ele é salvo pela fé em Cristo Jesus, mediante a fé. E isto não provém de vós. Mesmo que ele creia que provém dele. Mesmo que ele creia que provém dele. Infelizmente, ele vai glorificar menos a Deus do jeito que deveria. Ele vai entender menos a dependência que ele tem de Deus. Infelizmente, ele vai depender, vai ter uma visão muito fraca a respeito da grandiosidade da ação de Deus na vida dele. Mas ele vai para o céu. Muitas vezes tem se discutido coisas com as outras pessoas, coisas que não precisam ser discutidas. As pessoas gastam tempo com essas coisas em vez de anunciar Cristo Jesus. Eleição não é para ser discutido com as pessoas lá fora. Não é função. Tinha uns jovens lá no Acre. Rapaz, eu achava incrível. Eu achava incrível isso. Um chegou para mim uma vez e falou: pastor, eu debati de forma ferrenha com alguém lá com outra pessoa lá a respeito de eleição e tal. E aí eu falei assim: meu amigo, você precisa confirmar a sua. Você está discutindo com os outros sobre a eleição, mas você não está tendo... A sua vida não condiz com um eleito, não. Você acha que você tem que sair para discutir com os outros a respeito? Você tem que viver de acordo com o eleito. Vivendo de forma totalmente tortuosa e discutindo com os outros sobre a eleição. Eu falei: rapaz, você está todo equivocado. Você não tem que discutir sobre essas coisas. Você tem que anunciar a Cristo. Irmãos, o que a Escritura nos incita é anunciarmos a Cristo. Se alguém pedir a respeito a razão da sua fé, pode falar a respeito, mas não fica discutindo, gastando seu tempo com aquilo que não é o principal. O principal não é discutirmos eleição. O principal é anunciarmos Cristo Jesus. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos condição de saber se somos. Louvado seja Deus por isso. Então, assim, como aquele jovem que chegou para sua mãe e disse: eu não sei se eu sou eleito, talvez eu vou perder minha vida todinha aí. Provavelmente ele ia mesmo. Porque se Cristo Jesus não transformou o coração dele, ele não tinha o mínimo desejo de estar na igreja. Eu vou dizer, pode ser que ele seja eleito no sentido de ser transformado por Deus no futuro. O decreto de eleição de Deus se tornar uma realidade na história dele, assim como já é na vida daqueles que creem em Jesus como Salvador. Aqueles que ainda crerão, ainda não é uma realidade, mas se tornará uma realidade. Se tornará uma realidade na sua história, assim como foi na vida do meu sogro, próximo da morte dele. Próximo da morte dele. Por isso nós não podemos também desistir de oração, desistirmos de orar. Se é Deus que elege, então para que eu vou orar? Oramos, irmãos, principalmente porque é comunhão. Oramos porque intercessão é algo que Deus quer para nós. Eu oro por 2 irmãos meus desde que eu me conheço, vamos dizer, por gente dentro da igreja, que é mais ou menos ali uns 13, 14 anos, vamos dizer. Eu oro pelos meus irmãos desde lá até hoje. Continuo orando. Minha esposa orou, juntamente com a minha sogra. Minha esposa orou desde a sua infância, pela conversão do meu sogro.
A Dulce não desde que nasceu não, né? Mas ali depois que casou, também intercedendo pela conversão. Nós não podemos desistir neste sentido. Devemos continuar perseverando na oração. Por isso, irmãos, louvado seja, louve a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele decidiu fazer na sua vida antes mesmo da fundação do mundo. Isso é maravilhoso para nós. Que Deus venha fortalecer e que este seja uma realidade na vida de cada um dos irmãos. Que esta certeza a respeito de que passará a eternidade com Cristo, porque há fé no seu coração, que essa seja a realidade na sua vida. Que as pessoas enxerguem em nós, através do testemunho que damos, testemunho genuíno, de que nós somos os eleitos do Senhor. Que as pessoas consigam enxergar isso. Porque se você vive de cor igual ao ímpio, provavelmente você não é um eleito. Ainda não é a realidade. Você ainda não tem Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Se você vive como um ímpio, se você age como eles, sem temor, qualquer temor de Deus, vivendo derramado no pecado, você ainda não teve um encontro genuíno com Ele. Que Deus derrame, irmãos, graça sem medida sobre as nossas vidas.